milhares de anos, nós humanos sabemos que no ambiente que vivemos existem diferentes substâncias. Essas diferentes substâncias possuem propriedades diferentes. Algumas refletem a luz, outras são coloridas. À temperatura ambiente, umas são sólidas, outras são líquidas e outras gasosas. Há tempo, começamos a observar como essas substâncias reagem umas com as outras e em quais condições. Estas observações levaram muitos pesquisadores a questionar a natureza da matéria e qual sua composição. Se quebrarmos um pedaço de carbono grafite em pedaços cada vez menores, existe um pedaço que ainda mantém as propriedades do carbono? A resposta a essa pergunta é sim, existe. É o átomo de carbono, que é o bloco de construção básico do elemento carbono e não pode ser quimicamente subdividido. Dizemos então que um átomo de carbono é a menor unidade de matéria que retém todas as propriedades químicas do elemento carbono. E a água, podemos dizer que é um elemento químico também? Os filósofos da Grécia Antiga apresentavam a água como um dos 4 elementos junto com fogo, terra e ar que compõem o universo. Mas hoje sabemos que a água é composta por elementos hidrogênio e oxigênio, cuja fórmula é H2O, que é a representação simbólica da água. Então, como os elementos químicos são representados? Cada elemento é designado por seu símbolo químico, indicado por uma única letra maiúscula, ou quando a primeira letra já é usada por outro elemento, utiliza-se a combinação de 2 letras, sendo a segunda minúscula. Aqui temos alguns exemplos. O carbono tem símbolo químico C. O cromo tem símbolo químico Cr, uma vez que o símbolo C já havia sido atribuído ao carbono. Alguns elementos seguem o nome em português ou inglês, e outros têm origem da palavra em latim. É o caso do sódio e do enxofre, que têm seus símbolos retirados da palavra em latim para o sódio, Na de nátrium, e o enxofre S para sulfuris. Todos os elementos químicos estão organizados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico, começando pelo hidrogênio, que possui número atômico 1, avançando até o 118, o último elemento conhecido. Dentre estes, apenas 92 são de ocorrência natural. Os demais foram sintetizados em laboratórios de pesquisa, como o Laboratório Nacional Lawrence Livermore, localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 2015, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, confirmou oficialmente que os cientistas e colaboradores desse laboratório descobriram os elementos 113, 115, 117 e 118. Esses resultados foram publicados na revista Nature de 2016 sob o título For Chemical Elements Added Periodic Table, e levou quase 10 anos entre a descoberta do laboratório e a confirmação pela IUPAC. Neste momento, surge uma nova pergunta: o que distingue um elemento de outro? Foi o estudo dos átomos e suas propriedades que levou à observação da existência de partículas presentes na constituição do átomo. De maneira geral, um átomo consiste em 2 regiões. A primeira é o minúsculo núcleo atômico, que fica no centro do átomo e contém partículas carregadas positivamente, chamadas prótons e simbolizada pela letra P, e partículas neutras sem carga, chamadas nêutrons, simbolizadas pela letra N, bem como outras partículas mais elementares, como os quarks. A segunda região, muito maior no átomo, é uma nuvem de elétrons com partículas carregadas negativamente, que orbitam em torno do núcleo. São simbolizadas pela letra E com o sinal de menos. A atração entre os prótons carregados positivamente e os elétrons carregados negativamente mantém o átomo unido. A maioria dos átomos contém as 3 partículas subatômicas, nêutrons, prótons e elétrons, exceto o hidrogênio, que normalmente possui um próton e um elétron, mas não possui nêutrons. Então, respondendo à pergunta, o número de prótons do núcleo atômico é quem determina qual átomo é o elemento, enquanto o número de elétrons ao redor do núcleo determina que tipo de reação que o átomo pode participar. O número de próton recebe o nome de número atômico e é representado pela letra Z maiúsculo.
Outra informação importante dos átomos é a sua massa. Os prótons e nêutrons não têm a mesma carga, mas têm aproximadamente a mesma massa, cerca de 1,67 × 10⁻27 kg, que é uma massa extremamente pequena. Como não é muito conveniente trabalhar com valores de massa tão pequenos em um laboratório, foi criada uma medida alternativa, a unidade de massa atômica, ou Dalton, que é representada pelas siglas U e D, respectivamente. A unidade de massa atômica é definida como 1/12 da massa do átomo de carbono 12 em seu estado fundamental e equivale a aproximadamente a 1,660 × 10⁻27 kg. Como o nêutron e o próton possuem massas muito próximas, eles possuem uma unidade de massa atômica cada. Por outro lado, os elétrons possuem massa muito menores que o próton e o nêutron, cerca de 1836 vezes menor que uma unidade de massa atômica. Portanto, ele contribui muito pouco para a massa total do átomo de um elemento. Daí surge o número de massa, que é o número ou quantidade de partículas com massas significativas do átomo. Este número é representado pela letra A maiúscula e é dado pela somatória dos números de prótons e nêutrons num dado átomo. Então, para se saber o número de nêutrons de um determinado átomo, basta subtrair a quantidade de prótons do número de massa do átomo. Como são representados os elementos químicos? Representados pelo símbolo químico, aqui designado pela letra X. O número de massa do lado direito superior e o número atômico do mesmo lado ou direito inferior. Serve o exemplo para os elementos cloro e ferro. Se queremos saber o número de nêutrons, basta subtrair o número de massa pelo número atômico. Para o cloro serão 18 nêutrons e o ferro 30 nêutrons. Visto isso, é natural que surja o seguinte questionamento: é possível o mesmo elemento químico ter massas diferentes? E a resposta é sim. Estes são os isótopos. São átomos com o mesmo elemento químico que contém diferentes números de massa e, sendo assim, diferentes números de nêutrons. Por exemplo, o carbono 12 e o carbono 13 são isótopos do átomo de carbono. Ambos possuem números de prótons igual a 6, o que caracteriza o átomo de carbono. Porém, o carbono 13 possui um número de massa maior em uma unidade, devido à presença de um nêutron a mais. Existe também o carbono 14, que possui 2 nêutrons a mais e é naturalmente radioativo. É usado em datação de objetos e fósseis antigos. Do ponto de vista químico, a reatividade dos diferentes isótopos de carbono é idêntica, porque eles têm o mesmo número de elétrons. Porém, as diferentes massas dos átomos significam que as propriedades físicas dos isótopos são ligeiramente diferentes. Uma propriedade intimamente relacionada ao número de massa de um átomo é a sua massa atômica. A massa atômica não é simplesmente a soma das massas dos prótons e dos nêutrons. Ao se manterem unidos, ocorre perda de massa que transforma em energia, descrita pela equação de Einstein. Assim, a massa do átomo é sempre menor que a soma das massas isoladas das partículas nucleares. Desta forma, a massa atômica é a verdadeira massa de um átomo. Como determinamos a massa de um átomo e seus isótopos? Atualmente, são determinadas por meio de uma técnica instrumental denominada espectrometria de massas, descendente do dispositivo empregado por Thomson para determinar a relação massa-carga do elétron. Como se vê no esquema do espectrômetro de massas? Primeiramente, os átomos são ionizados positivamente por um bombardeamento de elétrons de alta energia. Os cátions resultantes são acelerados por um campo elétrico que, ao passar pelo campo magnético, desvia o caminho do feixe do íon com um ângulo que depende da relação massa-carga dos íons. Se a amostra original é uma mistura de isótopos, então o feixe é separado em uma série de feixes, cada um contendo um íon com uma relação massa-carga específica, como se vê a separação dos 3 partículas hipotéticas de massa x+, y+, e z+. O espectro de massas é um gráfico que mostra a abundância relativa de cada íon na forma de intensidade, que aparece com picos da medida da razão massa-carga e não da massa em si. Quando os íons são monovalentes, a razão massa-carga é exatamente o valor da massa atômica expressa em unidade de massa atômica. No espectro do elemento cloro, de ocorrência natural,
observa-se dois picos com abundância relativa de 75% para o cloro com massa carga 35 e 25% para o cloro com massa carga 37. Por se tratar de um íon monovalente, a leitura fornece diretamente a massa atômica do isótopo, ou seja, cloro 35 e cloro 37. Como a abundância isotópica dos elementos que ocorrem naturalmente é, em média, a mesma, na prática utiliza-se a massa atômica relativa ou ponderada, aqui representada pela sigla AR. Calculando para o cloro, temos que AR é igual a 35 vezes 75%, mais 37 vezes 25%, dividido por 100, que dá 35,5 unidades de massa atômica. O valor fracionado leva em consideração a massa ponderada de cada isótopo do cloro. O mesmo ocorre com os demais elementos químicos, como se observa no fragmento da tabela periódica ao lado. O número de algarismos significativo e o valor da massa atômica podem variar de uma fonte bibliográfica para outra, como vemos no exemplo para o átomo de carbono. Tais diferenças nos algarismos significativos são geralmente devido à conveniência de se apresentar valores aproximados, mas principalmente à contínua pesquisa em novos métodos de determinação de massa atômica. O valor mais recente da massa atômica do carbono, obtida por espectrometria de massa e aceita pela EUPAC, é 12,0107 mais ou menos 8 de incerteza na última dígito. Para terminarmos, vamos discutir como medir a quantidade de átomos em um laboratório de química. Ao procurarmos a definição de massa em um dicionário ou um texto básico de física, encontramos que massa é a quantidade de matéria de um corpo. Mas apesar de reconhecer que na prática o que se mede num laboratório é o peso e não a massa é uma propriedade que se mede, enquanto que a quantidade de matéria é uma propriedade que se conta. E isso é fundamental para entendermos a medida da quantidade de átomos em um laboratório de química. A medida de massa de um corpo em um laboratório é facilmente realizada com o auxílio de uma balança. Porém, para medir a quantidade de matéria que um corpo possui, deve-se contar os átomos e as moléculas desse corpo. E para isso foi criado o conceito de mol. Por definição, o mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementais como partículas, átomos, moléculas, elétrons ou íons, quantos são os átomos contidos em 12 gramas de carbono doce. Esta quantidade é conhecida como constante de Avogadro, em homenagem ao cientista italiano Amadeo Avogadro. A definição pode parecer confusa, mas se comparar com outras formas de contar a quantidade de matéria, como a dezena e a dúzia, torna-se facilmente compreendida. Assim como a dezena equivale a 10 coisas e a dúzia equivale a 12 coisas, não se importando se é laranja ou banana, quando se fala em mol, também se refere a uma certa quantidade de coisas. Ou seja, se a dezena e a dúzia sugerem imediatamente 10 e 12 respectivamente, o mol refere-se a 6,022 vezes 10 a 23 unidades. Esse número é exageradamente grande, mas adequado para a medida de quantidades de substâncias pelos químicos. Assim, a massa de um mol de substância, elemento, átomo ou íon é chamada de massa molar, cuja unidade é gramas por mol. Para átomos, a massa molar é a própria massa atômica do elemento expresso em gramas por mol, retirado diretamente da tabela periódica. Um mol de neônio contém 20,2 gramas de neônio, que contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos de neônio. Para os compostos, a massa molar é a soma dos átomos que o formam. Sendo assim, para se obter a massa molar de um composto, deve-se somar as massas de todos os átomos contidos na fórmula da substância. Mas este é assunto para o próximo vídeo. Bons estudos!